Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social e eu tô aqui hoje para dar continuidade nesses vídeos que vão falar sobre previdência social. A gente já gravou um vídeo aqui no canal dando o conceito básico do que é a previdência social e das primeiras políticas públicas que antecederam a Constituição de 1988, tá? Então, as primeiras instituições relacionadas à Previdência que antecederam a Constituição de 88 estão já nesse primeiro vídeo que já está disponível aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as legislações que foram aprovadas e as mudanças que essa Previdência sofreu após a Constituição de 1988. Então, para saber mais sobre isso, vem comigo, que esse é o tema da aula de hoje. Bom, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Previdência Social após a Constituição Federal de 1988, tá? As primeiras legislações que foram aprovadas foi em 1991, pós-Constituição Federal de 1988, já no governo Collor, foram as leis 8212 e 8213. Basicamente, a Lei 8212 ela vai falar do custeio da Seguridade Social, do custeio da Previdência, quem contribui, o que é salário de contribuição, o que é salário de benefício, são conceitos que a gente vai detalhar isso depois em outras aulas, não é esse o tema desta aula de hoje. E a Lei 8213 é a Lei de Planos e Benefícios, ou seja, ela vai resumir, ela vai trazer todos os benefícios que a Previdência Social vai garantir dentro do regime geral de Previdência Social, que a gente também vai explicar isso em um outro vídeo, tá? Então, por exemplo, pensão, aposentadoria, auxílio-doença, tudo isso está detalhado dentro dessa Lei 8213, que é a Lei de Planos e Benefícios. Ok. Então, essas legislações foram aprovadas, trazendo tudo que estava inserido e discutido dentro da Constituição de 88. Não passa muito tempo, já no governo Fernando Henrique Cardoso, né, a gente já vai ter uma grande alteração na reforma, uma reforma que a gente chama de contra-reforma da Previdência, que vai tentar modificar, na verdade ela não tenta, ela consegue, né, retirando direitos da classe trabalhadora. Então essa primeira mudança, primeira alteração ocorre em 1998, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que vai ser conhecida como a Emenda Constitucional número 20. Por que é emenda constitucional? Porque como esses direitos estavam previstos não só na lei 8212 e 8213, mas também na Constituição de 88, para que eles possam ser alterados, não basta mudar a lei, precisa alterar também a Constituição. Qual a diferença disso? Para você mudar uma lei, o quórum de deputados e senadores é muito menor. Basta ser de 50% mais um, você aprova uma lei. Do total, 50% de deputados mais um, aprovou. Já para se alterar uma emenda constitucional, você precisa votar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado e precisa ter 2/3 do número de deputados e senadores. Ou seja, uma quantidade de congressistas muito maior do que para aprovar uma lei. O impacto direto que isso traz para os governantes é porque, infelizmente, essas legislações, para serem aprovadas, como elas não são bem vistas pelos trabalhadores que votam nesses deputados e senadores, eles precisam ser comprados, assim, com perdão da palavra, é o que acontece. Eles precisam ser... receber algum tipo de benefício em troca para que isso seja aprovado. E é isso que a maioria dos governos fazem, tá? Em períodos de crise, é uma das críticas que a gente faz. Em períodos de crise, existem várias alternativas que a gente pode fazer para sair de uma crise. Mas aqui dentro do capitalismo, quase sempre tem sido a opção escolhida, são as que retiram os direitos da classe trabalhadora. E aí uma das principais políticas que são alvo de contra-reformas é a Previdência Social. Por quê? Porque ela movimenta uma quantidade de dinheiro muito grande, né? Tanto por causa das contribuições dos trabalhadores e empregadores, como também pela quantidade de dinheiro que ela gasta, pagando benefícios previdenciários. Então ela sempre vai ser alvo, a gente vai ver aqui ao longo desses governos, ela sempre vai ser alvo de tentativa de retirada de direitos que foram conquistados. Nada caiu do céu. Então,
Em 1998 vai ocorrer essa primeira contrarreforma durante o governo Fernando Henrique, que basicamente o que ela vai mudar? Ela vai alterar o regime geral de previdência social, que a gente vai ter uma aula explicando especificamente o que é isso, tá? Que ele é destinado para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, ela modificou alguns benefícios e voltados especificamente para o regime geral de previdência, que são para os trabalhadores da iniciativa privada, tá? Todas essas reformas, as mudanças que aconteceram, tenha em mente, elas não ocorreram para aumentar direitos, ao contrário, foi para tirar direitos, sempre sobre essa lógica de que é melhor tirar direitos e continuar pagando benefícios do que a Previdência falir e não ter mais dinheiro para pagar nada a ninguém. Então, é sempre feito junto com a mídia uma lógica de terrorismo para colocar muito medo na população, para que ninguém se manifeste ou faça nenhuma objeção a essas reformas que vão ocorrer sempre para piorar a nossa vida enquanto trabalhador. Em 1999, vai ser aprovada a Lei 9.876, que ela vai criar o fator previdenciário, que basicamente, explicando rapidamente o que é o fator previdenciário, ele é uma conta, né, uma fórmula que foi criada que ia calcular o valor do benefício das pessoas. Se você se aposenta antes da idade que eles consideram a idade ideal, que seria 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher, o seu benefício ele iria reduzir. Se você se aposenta depois da idade que eles consideram a ideal, o seu benefício ele poderia aumentar. Ele era basicamente obrigatório a utilização na aposentadoria por tempo de contribuição. Por que acontecia isso? O tempo de contribuição para mulheres era de 30 anos e para os homens era de 35 anos. Vamos supor que eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade. Contribuí 30 anos de maneira ininterrupta, saí do emprego, entrei em outro e nunca fiquei desempregado na minha vida. O que no Brasil é algo bem difícil de acontecer, né? Com o número de rotatividade e desemprego que a gente tem. Mas supondo que eu entrei no trabalho com 20 anos e passei 30 anos contribuindo de maneira ininterrupta, sem nenhum intervalo. Passados 30 anos, ou seja, com 50 anos de idade, eu já teria o direito a me aposentar nessa época. Se eu me aposentasse com 50 anos, o meu benefício ele ia ser diminuído, porque eu era considerada jovem demais. Então, eu teria que esperar até os 60 anos de idade para me aposentar, mesmo já tendo tempo de contribuição, caso eu quisesse me aposentar com o meu salário de benefício mais 100%, né? Mais cheinho, com valor maior. Então, era isso que acontecia. Foi o fator previdenciário. E aí, em 2003, já no governo Lula, foi aprovada a Emenda Constitucional número 41, que ela basicamente vai fazer uma outra reforma na Previdência, que a gente chama de contra-reforma, porque também retirou direitos, só que dessa vez ela vai ser mais voltada para os regimes próprios de Previdência Social, ou seja, são estruturas que foram criadas para criar uma Previdência Social para servidores públicos. Isso vai ser melhor explicado em outros vídeos desse canal, tá? Mas basicamente essa reforma ocorreu para os servidores públicos. A do Fernando Henrique foi para os trabalhadores da iniciativa privada, a do governo Lula foi para os servidores públicos, certo? A instituir uma série de coisas que não vou detalhar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu, inclusive, tenho alguns artigos publicados falando sobre isso de maneira mais detalhada, né? Das mudanças que ocorreram nessa reforma. Em 2005, ele vai alterar algumas dessas mudanças com a Emenda Constitucional número 47, tá? Alterou justamente porque os servidores se manifestaram, reclamaram. Uma das mudanças que foram implementadas nessa reforma do governo Lula foi a instituição, o fim da paridade, né, entre os trabalhadores que estão na ativa e os aposentados. Não há mais paridade no reajuste. E uma outra coisa que foi aprovada foi criado um teto para a Previdência Social, porque até então, até 2003,
Os servidores públicos, eles contribuíam com o total do seu salário e receberiam, quando fossem se aposentar, o valor do benefício seria proporcional ao seu salário que ele recebia na época. Não tinha nenhum teto, como existe para o regime geral de previdência social. Atualmente esse teto está em torno, eu não lembro o valor exato, mas está em torno de 6 mil e alguma coisa. Esse teto ele é atualizado todos os anos para repor a inflação, tá? Então esse teto da Previdência é o valor de 6 mil e alguma coisa. Vamos supor que é 6.200, eu não lembro o valor exato. Então, no caso da Previdência Social, você não pode no regime geral contribuir mais do que esse valor. Esse é o valor máximo, tanto para contribuição como de benefício a ser recebido. Quando foi em 2003, o Lula também criou esse teto para os servidores públicos. Os servidores públicos que entrassem no serviço público dali em diante teriam um teto na Previdência Social. Só que uma das condições para você ter um teto seria criar a Previdência Complementar. Tá? Era obrigatório ter uma previdência complementar, que a gente chama de previdência privada, para colocar um teto. E essa previdência privada para os servidores públicos só foi aprovada em 2012, já no governo Dilma, por meio da Lei 12.618, certo? Então, por isso que só a partir de 2013, de fato, é isso que foi aprovado na contra-reforma do governo Lula, na Emenda Constitucional 41, só começou a entrar em prática a partir de 2013, após a aprovação dessa lei no governo da Dilma, tá certo? E aí o que foi feito? Criou-se o Funpresp, que é um fundo de previdência complementar, previdência privada, em que você, servidor público, você opta, quero contribuir para a previdência pública, que é compulsório, essa aí você não tem alternativa, e também vou contribuir à parte para a previdência privada. Com isso, eu vou me aposentar recebendo tanto uma aposentadoria pública como uma aposentadoria privada. Ah, mas isso é muito bom, Rebeca. E não é, né? Qual é o grande problema disso? A aposentadoria pública é gerida pelo Estado e o Estado ele sempre vai ter que colocar recurso ali, né? É um contrato social que foi feito e aí a contribuição dos trabalhadores da ativa acabam financiando o benefício de quem já está aposentado, de quem está na inativa, né? Já a previdência privada é como se fosse um seguro, né? Você vai definir, por exemplo, o valor que você quer pagar todo mês e que existem duas modalidades de você contribuir, que é a contribuição definida e o benefício definido. Então, a maioria das formas que eles estão atualmente colocando para a previdência privada é a da contribuição definida. Você define o valor de contribuição que você quer pagar todo mês, mas não há nenhuma certeza de qual o valor do benefício que você vai receber, por exemplo, quando você for se aposentar. Tá? E o gestor desse fundo de previdência privada, ele tem o direito de pegar esse recurso e fazer investimentos na esfera privada, em alguns fundos de pensão ou qualquer outros fundos, para fazer esse valor aumentar. O problema é que quando você investe, por exemplo, na Bolsa de Valores, esse valor ele pode ganhar mais dinheiro, mas ele também pode perder dinheiro. Foi o que ocorreu, por exemplo, com os trabalhadores dos Correios. Eles pagavam a previdência complementar, o gestor do fundo fez altos investimentos em empresas do Eike Batista. O Eike Batista, eu não sei se vocês sabem, ele foi preso, né, em esquemas de corrupção, isso já faz alguns anos, e as empresas do Eike Batista, as ações começaram a cair. Com isso, o dinheiro que foi investido pela previdência privada dos trabalhadores dos Correios se perdeu. E hoje, os servidores dos Correios, eles pagam previdência pública, previdência privada e uma cota extra para repor o que o gestor do fundo perdeu. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Não há segurança desse valor que você vai receber nessa previdência privada. Não há nenhuma segurança. É um contrato que beneficia mais o gestor do fundo, né, o responsável pelo fundo, do que nós,
trabalhadores que quase não temos nenhuma segurança com esse seguro, tá? Em 2015, também no governo Dilma, foi aprovada a Lei 13.135, que fez uma série de mudanças em benefícios previdenciários. Eu vou destacar aqui o que mais sofreu mudanças, que foi a pensão por morte, tá? A gente chama aqui de uma mini reforma da Previdência que ela fez por meio de lei, porque isso aqui não estava detalhado na Constituição, não precisou fazer uma emenda à Constituição. Basicamente, o que foi que ela colocou, né? Com essa reforma aqui na pensão por morte. Criou-se uma tabela de idade, né? Por exemplo, vamos supor que você é um segurado da Previdência e você é casado, certo? Quando você falecer, vamos supor que você é um homem, sua esposa tem direito a receber pensão por morte. Ou o contrário, você é uma segurada da Previdência, se você falecer, o seu esposo tem direito a receber pensão por morte. O valor, a quantidade de tempo que essa pensão por morte vai ser recebida vai depender de uma série de fatores. E aí eu vou falar isso aqui bem rapidamente, tá? Para a gente não se alongar muito nesse vídeo. Por exemplo, só vai ter direito a receber pensão por morte o cônjuge sobrevivente, ou seja, o esposo ou a esposa que sobreviveu. Caso você seja casada há pelo menos 2 anos, menos de 2 anos não vai receber pensão por morte, só recebe 4 meses. E caso o segurado que faleceu, homem ou mulher, ele tenha feito no mínimo, tenha contribuído no mínimo por 1 ano e meio. 18 contribuições têm que ter sido feitas para a Previdência, para que quando ele faleça, é como se fosse uma carência, né? Para que quando ele faleça, a esposa ou o esposo, no caso o cônjuge, né, tenha direito a receber esse benefício. Além disso, criou-se uma tabela de idade. Vamos supor que eu tenho 20 anos de idade, sou casada e o meu marido faleceu. Eu só vou receber esse benefício por, 3 anos. E aí, depois de 3 anos, a pensão por morte acaba. Quanto mais jovem eu for, menos tempo eu recebo. Quanto mais velho eu for, vai aumentando o tempo desse benefício que eu vou ter direito a receber. Ao final só vai ter direito a uma pensão por morte sem data para acabar, certo? A partir de 44 anos de idade. Então, por exemplo, você casou, seu marido faleceu. Se você tem 44 anos de idade ou mais, você vai receber pensão, e ele era segurado da Previdência, óbvio. Você vai receber pensão por morte até a data da sua morte também, certo? Agora, caso na data do óbito do seu marido ou da sua esposa, você tenha menos de 44 anos de idade, você vai cair numa tabela que está detalhada na Lei 8213, vai detalhar dizendo a partir da sua idade quantos anos você tem direito a receber. Passou esses anos, o benefício vai cessar. Isso foi uma grande mudança que teve nesse benefício, uma mudança negativa, tá? E por fim, o governo Bolsonaro, em 2019, aprovou a emenda constitucional número 103. Antes de falar dessa emenda, eu também preciso dizer que o governo Michel Temer tentou fazer uma reforma na Previdência por meio da PEC, né, que é a Proposta de Emenda à Constituição, número 287. Ele tentou aprovar isso em 2016, 2017, mas isso não passou. Por quê? Porque em 2018, né, já teria eleição, né, já houve eleição, e aí os deputados e senadores não queriam se indispor com a população, votando uma matéria que ela é tão mal vista, né? Então, não foi votado essa PEC. Então, Temer, não é que ele não modificou a Previdência, ele tentou, mas ele não conseguiu. Todos os outros governos que vieram pós-Constituição de 88 conseguiram mudar alguma coisa da Previdência no sentido de piorá-la, né? De tirar direitos. Mas, sem dúvidas, a pior reforma que a gente teve foi a reforma do governo Bolsonaro, que ocorreu em 2019 por meio da emenda constitucional número 103, tá? Foi a terceira emenda que a Previdência sofreu
na Constituição Federal, certo? E aí foram muitas as mudanças que ocorreram nessa reforma, eu não tenho como detalhar nesse vídeo. Isso vai ser detalhado ao longo dos próximos vídeos que a gente for explicando. Eu vou explicar benefício por benefício, dizendo como era antes da reforma do Bolsonaro, como ficou depois da reforma do Bolsonaro. Se você tiver interesse nesse assunto, se inscreve no canal, ativa as notificações que a gente vai continuar postando outros vídeos falando mais sobre esse assunto. Ok? Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Gostou do vídeo? Lembra de curtir esse aqui também, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.